Toda glória e honra seja dada ao nome do Senhor para sempre. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, verso 28. Depois eu lerei Atos 10, 34. Diz assim a palavra do Senhor: Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Atos 10, 34, então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Ó Deus, nós te louvamos e te pedimos neste momento a iluminação do teu Espírito Santo sobre esta porção da tua palavra, que ela encontre, ó Deus, lugar nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Deus não faz diferença entre os seus filhos. Deus não mostra preferência por pessoas. Para Deus não importa absolutamente nada, posição social. Para Deus não importa nacionalidade, posses materiais. Para Deus não importa a cor da pele, sexo, classe social, raça, etnia que a pessoa pertence. Deus respeita o caráter de cada pessoa, Deus ama a todos da mesma maneira. E também é certo que Deus julga as obras de todas as pessoas da mesma maneira. A Bíblia afirma que há um único Deus, Deus criador de todas as coisas, o Deus supremo, Deus que criou o universo, nos criou. Esse Deus único é o Senhor, e não há outro, é o Senhor de todas as nações. E é um Deus que acolhe. As Escrituras mostram um Deus acolhedor. É um Deus que ama. É um Deus que por amar deu. João 3,16 diz: porque tanto amou, Deus deu o seu Filho. É um Deus que por amar Ele se dá ao ser humano. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é levá-lo a sério, é entender bem quem é o Senhor, é entender o que Ele diz, compreender os seus ensinos, a sua lei, obedecer. Isso é temer a Deus, porque a realidade da nossa vida, a realidade da vida de cada um de nós se dá nesse sentimento de dependência e compreensão de quem Deus é. Nessa compreensão de como é que Deus lida com a gente, seres humanos, falhos. Na vida todos nós passamos por experiências que nos levam a entender, a saber que tudo aquilo a que nós nos prendemos muitas vezes como recursos materiais, na verdade, nada pode nos garantir.
Nessa pandemia, a gente descobriu isso de maneira bastante didática. Não há país rico ou país pobre, não há país de primeiro ou terceiro mundo que não tenha fechado. Não houve nenhum rico, milionário ou bilionário que não esteve e ainda está sujeito aos problemas que estamos enfrentando. De nada vale o seu muito dinheiro diante desse inimigo que sequer conhecemos. Quantas coisas pareciam nos segurar, e aí nós descobrimos que nada daquilo tinha força e poder algum. Essa pandemia nós descobrimos ou redescobrimos que a nossa força vem somente do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Da nossa relação com Deus. A nossa força vem da descoberta do Deus que tabernaculou conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Do Deus que habitou entre nós, Cristo Jesus. E do Deus que pelo Espírito se torna a água da vida, que mata a nossa sede e estabelece a nossa relação profunda com Ele. É assim que nós devemos caminhar. A Bíblia fala também das provisões de Deus para essa nossa peregrinação neste mundo e nos lembra da transitoriedade da nossa experiência de vida aqui na terra. A nossa segurança física é falha, é falsa. Tudo pode ter fim amanhã. Por isso a nossa confiança tem que estar exclusivamente no Senhor. No Senhor Jesus, que disse: estejam ligados a mim, enxertados em mim, é a única forma de vocês terem vida. Eu sou, ele disse, a videira e vocês são os ramos. Disse também: eu vim para trazer vida e vida em abundância. Quem nunca abriu o coração para Deus, hoje é dia em que precisa receber de Cristo essa esperança, essa certeza, essa segurança, precisa receber a Cristo de verdade na sua vida. Se você tem sido dominado por alguma ansiedade muito forte, hoje é um convite da palavra de Deus para beber da água da vida e descansar em Deus de maneira especial, receber na vida a ação poderosa de Deus. Esse nosso texto que nós lemos, ele diz que Deus ama a todos de maneira igual, por isso ele enviou Jesus ao mundo para salvar o mundo todo. Enviou ao mundo para salvar o mundo. Jesus veio justamente para semear esse amor de Deus entre os homens. Jesus veio aqui e com a sua própria vida narrou para nós como é Deus e como e quanto Deus nos ama. Deus quer que nós sejamos pessoas que também amam como Ele nos ama. Deus quer que o amemos, Deus quer que amemos o próximo como a nós mesmos, e a certa altura da nossa vida nós precisamos parar de teorizar a palavra do Senhor, ter apenas como uma teoria, e precisamos passar à prática, precisamos viver a palavra. Deus espera isso de cada um de nós. Através do Espírito Santo de Deus, Deus quer realizar mudanças em nós. Eu estou me referindo à nossa humanidade, que precisa ser trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Uma mudança que de fato modifique a nossa forma de pensar e, consequentemente, de agir no mundo. Porque
quer nós admitamos ou não, via de regra, a nossa forma de pensar é sempre uma forma egoísta. Mas Deus é o contrário disso. Deus é caridoso, Deus é generoso, Deus é solidário, é bondoso. Por que então essa nossa forma de pensar e agir, sempre focada em nós mesmos, os nossos próprios problemas? Porque nós somos individualistas, nós somos exclusivistas. O certo é que nós precisamos passar por uma mudança. Se entendermos o amor de Deus por nós, o quão grande é esse amor, nós vamos entender o que Ele espera, o que Ele deseja de nós. Deus espera que nós não excluamos quem quer que seja, ninguém, apenas porque a pessoa não pertence à nossa rede de amigos, aqueles amigos mais próximos, ou porque não pertence à nossa rede de afinidades, porque a pessoa não gosta das mesmas coisas que nós gostamos, ou que não tem a nossa cultura, que tem outra cultura, e aí nós excluímos. Deus não quer que nós excluamos quem quer que seja, porque é um estrangeiro, ou que não compartilha da nossa posição política partidária, ou até mesmo da nossa fé. No mundo tão competitivo, que sabe muito bem competir, mas não sabe amar, parece que nós procuramos sempre algum motivo para nos distinguir, nos diferenciar dos demais, nos fazer sentir superiores, mas nós não somos nem superiores nem inferiores a ninguém. Em Cristo, a palavra de Deus diz: nós somos todos iguais diante de Deus. É assim que nós devemos ver as pessoas. Não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E diante da palavra de Deus nós podemos deduzir quão inútil é essa diferença que nós fazemos entre as pessoas. Não apenas inútil, mas prejudicial. Alguém já disse que diante de Deus, enquanto um estiver no chão, todos estão caídos. Dizer que aceitamos e seguimos a Jesus como Mestre, como Senhor das nossas vidas, não pode ser apenas um discurso. Quem diz que ama a Jesus, como nós dizemos que amamos a Jesus, precisa sempre se lembrar que Cristo Jesus, Ele mesmo, se despojou da sua glória por nós. Ele se fez pobre como nós. E na sua humildade, na sua humilhação, Ele se fez um de nós. É na humildade que nós vamos encontrar a nossa verdadeira identidade como seguidores de Jesus. Outra questão, meus queridos irmãos, é que nós vivemos em um mundo no qual nós descartamos tudo aquilo que não nos dá prazer imediato. Queremos sempre prazer, conforto e já, e agora. Hebreus 12, 2 diz que Jesus, o nosso Mestre, nosso Senhor, suportou a cruz, desprezou a vergonha, indo até o fim da sua missão, pela alegria que lhe estava proposta. E tendo cumprido a sua missão, assentou-se à direita do trono de Deus.
Ah, como nós precisamos aprender a olhar a vida, a olhar as pessoas sob a ótica divina. Por isso nós precisamos de uma mudança real, nossa forma até mesquinha de pensar, de ver, de decidir, de agir, de olhar para as pessoas. Precisamos deixar de colocar rótulos nas pessoas, deixar de classificar as pessoas de acordo com o que elas possuem, pelo carro. Há coisa mais mesquinha do que isso? Classificar as pessoas pelos seus bens, pela sua forma de vestir, pelas suas roupas, pelo cargo que ocupam, pelo renome, pelo sobrenome, pelo prestígio e tantas outras coisas que usamos para classificar as pessoas, mas tudo isso, todos esses critérios são insignificantes diante de Deus, porque Deus vê o nosso interior, Deus vê o nosso coração, Deus vê as nossas intenções, Deus não vê as aparências, Deus não vê aquilo que é superficial, Deus nos vê no nosso quarto, a portas trancadas, Deus nos vê nas madrugadas, quando o sono vai embora, estamos sozinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos apenas aquilo que Deus vê em nós. Quanto a nós, nós precisamos decidir valorizar as pessoas pela imagem de Deus nas pessoas. Tratá-las com gentileza, com honestidade, com amor, com tolerância. Precisamos orar ao Senhor por isso. Se nós reconhecemos que somos pecadores e devedores diante de Deus, nós iremos olhar o próximo com o olhar da graça de Deus. Aleluia. Sem a graça do Senhor não somos nada. Sem a graça de Deus nenhum de nós chegaria a lugar nenhum. No Antigo Testamento, o pecado que Deus mais condena é a idolatria, e no Novo Testamento é a dissensão, a divergência, a disputa, a diferença entre os irmãos. E precisamos vigiar, todos nós, para não cairmos na tentação desse pecado. Mudar efetivamente a forma de pensar, a forma de ver, a forma de agir em relação ao próximo. E isso só é possível se nós entendermos o que diz a palavra de Deus, que o nosso Deus não faz diferença entre as pessoas, e permitirmos que essa mudança ocorra na nossa mente. Na nossa humanidade, quem faz a diferença é o Senhor Jesus. Pois todos são um em Cristo Jesus. É o que Paulo diz aos Gálatas. Tiago também diz isso na seguinte forma, Tiago 2:1, irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. A mensagem é direta, é objetiva, é clara. O apóstolo Pedro, também iluminado pelo Espírito Santo de Deus, também chega a essa conclusão e prega essa verdade com entusiasmo na casa de Cornélio, lá em Atos 10. Cornélio é um outro homem rico, porém necessitado, faminto, à procura de pão, enquanto Pedro, que havia descoberto onde havia pão, ao encontrar-se com o Senhor Jesus, Pedro diz: agora entendo, agora eu percebo verdadeiramente que Deus
não trata as pessoas com parcialidade. Deus não exclui ninguém. Agora entendo que em Deus não há facções. Agora eu percebo que Deus em Cristo Jesus, nosso glorioso Senhor, não trata ninguém com favoritismo. E portanto nós também não podemos fazê-lo. Todas as manhãs, se você sentir no coração, peça isso ao Senhor em sua oração matinal. Você estará agradando ao Senhor. Que seja esse o seu pensamento a caminho do seu trabalho. Senhor, eu quero tratar a todos como o Senhor os trata. Aleluia. Que seja esse o seu pensamento dentro da sua casa, em meio aos seus afazeres domésticos, na feira, na fila do supermercado, na fila do cinema, no trânsito. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos viver a sua palavra. Ore pedindo que Deus te faça uma nova pessoa, que Ele te mantenha firme no propósito de mudança naquilo que você sabe que precisa mudar, que você sabe. Ore pedindo que o Espírito Santo te ajude nisso que Ele tem falado ao teu coração, assim como tem falado ao meu coração. Quantas mudanças eu preciso pedir que o Espírito Santo opere na minha vida. Ore a Deus pedindo que a sua fé seja a cada dia mais firmada em Jesus, o nosso glorioso Senhor. Ore pedindo que Deus te dê um coração manso, um coração humilde como o de Jesus. E saiba que sem Deus na vida nós não seremos capazes de fazer absolutamente nada de bom. E que somente pela graça de Deus em nós vamos conseguir olhar o próximo como o Senhor quer que olhemos e espera de nós. Enquanto eu viver, eu quero ser canal de bênção na vida do meu irmão. Para que Deus derrame cura na vida do meu irmão. Para que Deus derrame alívio. Para que Deus derrame o bálsamo, a paz, a alegria sobre a vida de todos aqueles que cruzarem o meu caminho. Nessa pandemia, nesse tempo difícil, nesse período difícil, nós sofremos tantas restrições. E Deus fez com que as nossas restrições se transformassem em bênção, em criatividade, em inovação. Por causa das nossas restrições, nós multiplicamos a nossa capacidade de alcance ao pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Pessoas ao redor do mundo passaram a ouvir a pregação do Evangelho via lives, a partir das nossas casas humildes. Pessoas em todo lugar, em outros países, em outras cidades que não São Paulo. Precisamos ter a coragem de orar pedindo que Deus nos mude de acordo com a vontade dEle, bendita e preciosa para nós. Seus caminhos, como a sua própria palavra diz, são muito mais altos que os nossos caminhos. Quem somos nós para fazer diferença entre as pessoas, entre os irmãos, entre os colegas, entre os seres humanos, entre os vizinhos? Por isso, até as nossas restrições em Deus podem se tornar bênçãos na vida do outro. Louvado seja o nome do Senhor. Deus providencia tudo conforme Ele nos guia. E Deus também nos guia pelo que Ele retém. Ele é o Senhor.
Ore para que Deus te use para disseminar aonde você for todo o amor que vem dele. Louvado seja o nome do Senhor, porque afinal esse é o nosso papel como servos do Senhor. Como cristãos, esse é o nosso papel como igreja do Senhor Jesus no mundo. Amar as pessoas sem julgamento, acolher as pessoas sem acusar, ser mais hospital que cura do que tribunal que julga, pensar nos exemplos deixados por Jesus. Precisamos voltar mais à palavra do Senhor, mais vezes. Exemplos de Jesus, como diante de pessoas que trouxeram uma mulher pega em adultério e pretendiam apenas obter uma licença, uma autorização de Jesus para apedrejá-la. Jesus disse: ok, seja o primeiro a atirar a pedra, vá em frente. Aquele, o quê? Que não tiver pecado. Aleluia. Aquele dentre vós que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. A Bíblia diz também que só os misericordiosos obterão misericórdia. Aleluia. Deus trabalha em tempo integral, como Ele está fazendo agora, nesse momento, para aprimorar a nossa humanidade. Aleluia. Precisamos fazer a nossa parte, evidentemente. Não basta ler os evangelhos, não basta concordar, é preciso viver o evangelho do Senhor Jesus. E para isso, só permitindo a mudança que o Espírito Santo quer fazer em nós, nos transformando em pessoas novas. Só assim nós poderemos cuidar do nosso planeta ferido, tão ferido. Só assim nós vamos viver o verdadeiro cristianismo, contagiando a outras pessoas com a alegria, o gozo de pertencer a Jesus, espalhando o amor onde formos, ajudando para que mais e mais pessoas encontrem o sentido da vida. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos, ó Senhor, nós te agradecemos, louvado, bendito, glorificado seja o teu nome, ó Deus, aleluias, para sempre seja louvado o Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra que é tua, palavra que foi ministrada aos nossos corações nesta noite, ó Deus. Ó Deus, nos faz instrumentos da tua palavra neste mundo, nos ajuda a ser pessoas melhores, mudadas, ó Deus, na nossa forma de pensar, transformada na nossa forma de pensar pela tua palavra, pela influência da tua palavra. Ó Deus, nos usa neste mundo tão necessitado, nos usa, ó Deus, como vidas em tuas mãos, para que nós sejamos aquilo que o Senhor quer realizar neste mundo, sejamos, ó Deus, parte do teu remédio às pessoas tão necessitadas, pessoas tão carentes, ó Deus, de amor, de compreensão. Deus bendito, pedimos, ó Deus, perdão diante da tua santa e bendita palavra, ao nos vermos em falha diante do Senhor, mas esperançosos, certos de que o Espírito Santo que habita em nós haverá de ter lugar para que a tua palavra, ó Deus, seja vivida em nossas vidas. Que seja assim, Senhor, nesta semana que se inicia, que nós possamos sentir, nos alegrar e testemunhar desta mudança em nossas vidas, produzida pelo Espírito Santo de Deus, mas aquela nossa dose de boa vontade em fazer aquilo que o Senhor tem nos falado. Ó Deus, molda a nossa vida, usa a nossa vida,
para a tua glória, para o teu louvor, nesta semana que se inicia. Nos guarda, ó Deus, em todas as situações. Nos reúna, ó Deus, outras vezes, para louvarmos, para celebrarmos o teu nome neste lugar. Guarda cada um de nós, ó Deus, pelo teu poder, pela tua bondade, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe a todos. Todos tenham uma semana de bênção, de vitória na presença do Senhor. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, aqui, em todo lugar, hoje e sempre. Amém.